Donald Trump começa aí a ameaçar retirar as tropas que ele possui estacionadas dentro de países europeus, como Espanha, Itália e Alemanha, principalmente. Tudo isso aí envolvendo, né, desde aquelas primeiras discussões lá atrás, no início do governo Trump, antes mesmo da guerra do Irã, mas principalmente agora com relação à guerra do Irã. E aí, Carcará, eu volto em você para te perguntar o seguinte: os Estados Unidos realmente vai retirar essas tropas aí, largar a Europa à própria sorte? Ele tá falando assim, ó, vocês não me ajudaram, agora também fica aí, é problema de vocês, estou nem aí. Como é que você enxerga esse cenário, Carcará? Essa novidade aí de Donald Trump falar que vai tirar todo mundo lá da Europa e deixar eles sozinhos? Ô, Érico, eu já expliquei isso aqui. Infelizmente, o nosso pessoal que é YouTube aí no meio do Brasil não conhece esse tipo de linguagem, né, avançada, que é você entender o movimento de um país igual aos Estados Unidos. Infelizmente, o nosso público no geral, né, os universitários, né, que se tornam formados em geopolítica, eles não acessam a estrutura militar, então eles fazem umas análises muito simplistas, um negócio até meio chato você escutar um cara formado em relações internacionais, em geopolítica, explicar as coisas, porque ele não entende como funciona a estrutura militar. Então, algumas análises ficam vazias, assim, sem nexo, e é um repetindo o que o outro fala e tal. Então, vou explicar, já expliquei e vou explicar de novo, tá? De repente serve até para fazer um corte para ensinar as pessoas o porquê que o americano está tirando suas tropas da Europa. Qual o motivo principal? A gente acabou de falar, o alcance das armas modernas. Quando terminou a guerra, a Segunda Guerra Mundial, o que é que ficou explícito ali? Que o americano, a qualquer hora, podia ter um confronto com a União Soviética. A Europa e os aliados do Ocidente contra o Oriente, né? Era o Pacto de Varsóvia versus a OTAN. Então, os aviões, era bimotor, era quadrimotor, era uma porra soltando óleo, o navio era velho pra caramba, artilharia. Essa artilharia de tubo, que o alcance é 18 quilômetros, 22 quilômetros. Agora tu imagine a quantidade de pessoas que tu tinha que ter para confrontar. Tu tinha que estar quase olhando pro outro, pô. Aí foram melhorando as tecnologias. Aqueles aviões velhos começaram a cair fora, né, deixar de existir, começaram a aparecer os aviões de reação a jato, turbinados. Então já diminuiu a quantidade de aviação. E os campos de aviação, as bases americanas, já começaram a ganhar distância da União Soviética, porque ela estava lá, o americano que foi. Então, os russos, né, os soviéticos, tinha classe de aviões chamado MiG e Sukhoi muito rápidos, superiores aos americanos. Que é o que o americano, pô, eu tenho que me afastar, melhorar minha rede de radar, para mim pegar essa escassa. E em pouco tempo depois, já veio a parte dos mísseis e foguetes de longo alcance. Foi obrigando cada vez mais diminuir a quantidade de tropa e o espaço entre elas. Hoje em dia, 2026, não adianta você ter uma tropa dentro da Europa, o americano, que se os dois começarem a sair na porrada, o míssil Orishnik vai gastar 4 minutos, para destruir a base todinha com uma ogiva nuclear. Então, para que eu vou ficar lá? Tu entendeu a razão? Não precisa mais. Começou a guerra esse conflito com o Irã. O americano estava em casa aqui na Venezuela, vou lá lutar. Se fosse na Segunda Guerra, ia ser 10 meses para tentar chegar lá e se instalar, e depois desdobrar o armamento, aí caminhão, e se faz paiol, barraca. Nem barraca existe no conflito mais, pô. Não tem mais nem tropa no solo. O cara fica a distância de 2.500 quilômetros, larga míssil para frente, joga antiaérea. Nós estamos na época da guerra dos lasers, trabalhando os drones, mísseis hipersônicos, satélites tirando foto igual uma pessoa assim de cima. Então mudou, cara. E eu parabenizo o governo americano de ter essa visão, de não ser tolo, de querer... Existe um princípio da concentração, que os princípios de guerra são mais uns 14, um deles é a concentração. Concentração hoje em dia não dá mais para fazer. Você vê que um comboio, você observa que um comboio russo deslocando, ou ucraniano, o drone vem e destrói. Então o que é que eles fazem? Pequenos grupos. Um batalhão russo e ucraniano são divididos em mais de 200 partes, 200 grupos pequenininho.
no espaço gigantesco, para evitar concentração. Então, cara, respondendo a sua pergunta, eu já teria, quando o russo lançou o Kizal e o Oreshnik, eu já tinha mandado minha tropa retrair. É isso que o americano está vendo, pô. E os mísseis hipersônicos iranianos, que tem tecnologia russa, paquistanesa, chinesa ali, é uma prova disso, pô. Entendeu? Então você não pode deixar... E se o Irã conseguisse colocar uma ogiva nuclear pequenininha dentro de um míssil daquele, e ele consegue passar, toda a base é destruída. 5 mil homens ali vai pro barro. Uma brigada, uma divisão, entendeu? Então não compensa mais. Porque os mísseis, o americano vai passar para mísseis de 5 mil quilômetros, 7 mil quilômetros. É porque ele não trabalhava. Entendeu? Então a classe de mísseis que sempre quem trabalhou foram os russos e mais ninguém no planeta. Aí quem começou a fazer esses mísseis também? Israel com a classe chamada Jericó, que é o público quiser pode pesquisar, Jericó. A Índia com a classe Agnes. Agnes em hindu é fogo, né? Agnes é fogo. Entendeu? Então eles têm essas classes de mísseis. O americano não tinha. Por quê? O russo quebrou o tratado de mísseis intermediários em 92 ou foi em 98. O Putin quebrou e como é que fez a porra das classes dele tudinho. E míssil hipersônico não depende de ninguém. Você desenvolve se tiver tecnologia. Eu já falei, a Rússia não tem dinheiro, mas tem gênio lá, saindo lá para cada maconheiro que forma na faculdade aqui no Brasil, lá forma um engenheiro espacial, físico, químico, nuclear, mecatrônica. Entendeu? Para cada vagabundo que fica pichando a parede aqui, lá fica um garoto daquele estudando engenharia espacial, engenharia naval, a física dos materiais, a estrutura dos materiais, engenharia completa. Infelizmente, cara, essa é a realidade, entendeu, cara? Então, por que o americano saiu? Saiu porque não tem mais guerra aproximada. Eu aqui pegando esse canhão velho, e já falei, o Brasil comprar artilharia, tá perdendo tempo, pô. Tem que comprar drone. Para levar escuta aí, o meu amigo Miquel, o público. O artilharia é um problema sério hoje em dia. O que é um obus? É uma porra de metal com pneu, que tem um tubo lançador. Vamos chamar de que o pessoal entender, um tubo grandão, como se fosse um fuzil, só que lança uma granada gigante. Para levar esta porra para o campo, tem que ter um caminhão, uma tripulação do caminhão, e mais a tripulação que vai fazer essa peça atirar. A munição pesa pra caralho, é um problema sério para tu puxar a sapata do obus para ele estabilizar. É um problema sério, e quando ele faz o tiro, é 18 quilômetros, 20 quilômetros. Ou seja, tu se expôs, gastou um tempo do caralho, gastou caminhão, combustível para dar um tiro de 18 quilômetros. Tu pega um drone, bota uma munição dessa aí no drone, o drone vai a 500 quilômetros, 800 quilômetros, e você fica em casa tomando café e só guiando. Pô. Isso é a guerra moderna, pô. O americano se ligou, meu irmão. Não adianta botar essa ruma de gente aqui para dar tiro de fuzil que não vai funcionar. A artilharia americana é gigantesca na Europa. Não precisa, pô. Não vai ter mais. Os drones destruíram essa porra toda. E o americano está está retraindo a sua tropa com atraso. Porque quando começou a guerra do Azerbaijão com a Armênia, eu, como chefe de Estado, tivesse tropa, meu irmão, retrai que a Armênia... O Azerbaijão arrebentou com a Armênia usando os drones Bayraktar turcos. Acabou essa guerra aí. E a Ucrânia logo em seguida começou e comprovou. Aí o americano... Aí ainda bem que tem um ministro da defesa lá, né? Que é o Rexet, né? Ministro da guerra. Que ele é da época da guerra do Afeganistão, do Iraque. Então, um cara mente mais aberta e já mandou a Real Trump, tira esse pessoal daí que não está servindo mais de nada, gastando diária, dinheiro, energia e fazendo o trabalho que a OTAN não quer. Bando de vagabundo não quer porra, não, só usando a nossa tropa lá e eles não fazem nada. Isso que aconteceu. Sabe a decisão. É isso, Carcará. E aí, Júlio, a gente tem aí essa notícia chegando e chama a atenção que a Europa, né, estava aí tentando buscar um apoio do Donald Trump, refazer as relações aí que estavam meio estremecidas. Tivemos, né, aquele movimento lá, aquela discussão que o Mark Rutte chegou a buscar ali um aumento de 5% do PIB para a Europa investir, porque o Donald Trump estava falando que eles não faziam por onde.
mas agora ele ameaçando tirar essas tropas de lá. E, Júlio, os números não são números pequenos, né? A gente tem aí que a Alemanha tem 186 mil militares, sendo que 36 mil militares lá são americanos. Na Itália, 171 mil, 12 mil americanos. Então a gente está falando aí, por exemplo, só a Alemanha perde 1/6 do seu efetivo militar caso os Estados Unidos tirem as suas tropas. Não é os Estados Unidos falando assim, ô Rússia, ô Putin, pode pegar que a Europa é sua. Não parece, ô Júlio? Bem, Miquel, comprovar nós não vamos conseguir comprovar, mas tem bastante sentido o que você falou. Vamos ver a Europa como uma área de defesa. A Europa sempre pouco se preocupou com defesa após a Segunda Guerra Mundial. E quem ocupava esse espaço eram os Estados Unidos da América, fornecendo soldados, militares e estruturas como bases inteiras em toda a Europa. Isso era a promessa era a promessa para se proteger do grande monstro vermelho chamado União Soviética. E isso se arrastou durante décadas, conhecido como Guerra Fria. É aquela mesmo que construíram um muro e dividiram um país, depois derrubaram o muro. Estamos falando da Alemanha. E esses mesmos países que são, além de ter a defesa, são bancados, porque a OTAN tem como líder os Estados Unidos e a maior financiadora também os Estados Unidos. Então, é praticamente o carro-chefe da OTAN, a principal proteção da Europa. Aí, tudo isso depois, a União Soviética cai, nasce um novo país chamado Rússia e a Europa ainda continua a temer esse grande monstro. Só que agora o tempo passou. A maioria dos países da Europa, França, Itália, Espanha, Inglaterra, todos deixaram de investir muitos milhões de euros, porque sabiam da proteção americana. Então, o que você está vendo agora é o retorno um pouco ingrato, pois Donald Trump, agora líder dos Estados Unidos, pede apoio, inclusive bases emprestadas europeias, e tem isso negado. Então, é a mesma coisa que você bancar a defesa desses países, ajudar não só bancando com dinheiro, com militares, com bases e armas e mísseis, e quando precisa, você toma um não na cara. Então, foi exatamente isso que está acontecendo. Existe uma onda nesses países citados na matéria que é totalmente anti-Trump. Depois que o Donald Trump assumiu a presidência dos Estados Unidos, eles são contra tudo que os Estados Unidos faz ou fala. Então, é simplesmente o globalismo negando ao país Estados Unidos, que tanto ajudou e ajuda até hoje na defesa da Europa. Então, isso está ficando um pouco estreito e mostra ser um pouco estratégico. Pense bem, se Donald Trump retirar toda essa estrutura que existe na Europa para prover a segurança desses países, ele aumenta e muito as forças americanas na área do Oriente Médio e ainda sobra alguns meios para levar para os Estados Unidos. É uma economia de dinheiro simplesmente gigantesca. São milhões e milhões e chegam a bilhões de dólares, com certeza. E aí, esses países da Europa praticamente que sucatearam suas forças de todos os jeitos, todos esses governos anteriores desses principais países da Europa, sucatearam as forças armadas, principalmente a da Alemanha. Agora está todo mundo correndo atrás com medo de Donald Trump recolher essa ajuda. E se isso acontecer, vai ficar bem feio, porque não tem tempo de reposição dessa defesa, nem dinheiro dos contribuintes de todos os países para colocar o mesmo nível de defesa que existia com os americanos. Então, não há tempo. Será que a retirada dessas forças acontecerá? Porque se acontecer, é o que Miquel falou, quem estará sorrindo de canto à orelha será Vladimir Putin. Então a russofobia agora tem a real, o real medo acontecer, porque sem as forças americanas,
maioria dos países europeus seria um prato cheio para a Rússia. Miqueias.